Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre odontologia, que vocês amam quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Todo ano eu gravo, né, gente, um vídeo contando como que foi o semestre que eu finalizei, dando diquinhas pra quem vai entrar nesse semestre. E esse ano não seria diferente. Eu atrasei um pouquinho, no caso, que é do semestre que eu terminei ano passado, mas eu atrasei um pouquinho, mas o vídeo chegou. E o vídeo de hoje vai ser contando pra vocês um pouquinho sobre o quarto semestre da faculdade. Pra você que tá começando odonto agora, dá uma olhadinha aqui no canal. Todo semestre eu sempre gravei esse vídeo, desde o primeiro semestre, então você vai conseguir pegar bastante diquinha, enfim, para o semestre que você está começando agora e para os próximos que virão. As matérias que eu tive, diquinha para vocês, o que eu não gostei, o que eu gostei. Então vamos lá. Começando, né, eu faço faculdade na Unigran, tá, de Dourados. O meu curso, ele é integral, então é o dia inteiro. E ele é de 5 anos, no caso 10 semestres, né, gente? Agora eu comecei o 5º semestre, já cheguei na metade da faculdade, mas hoje o vídeo é sobre o 4º semestre. Eu vou contar para vocês as matérias e tudo que eu tive nesse semestre. Tem até uma colinha aqui, gente, pra eu não errar as matérias, pra não ficar nada de fora, então vamos lá. No 4º semestre eu tive Radiologia 1, Anestesiologia e Terapêutica, Clínica de Promoção à Saúde Bucal, Patologia Geral, Biomateriais e Dentística 1, Periodontia 1 e Biossegurança e Ergonomia. Essas matérias que são 2 nomes, no caso Anestesiologia e Terapêutica, Biossegurança e Ergonomia, a gente tem na P1, né, que é a primeira prova de uma matéria, e na P2 de outra matéria. Então, na P1 a gente estudou terapêutica e na P2 a gente estudou anestésio mesmo. Começando por radiologia, agora no 5º semestre eu tô tendo rádio 2. Na rádio 1 a gente vê mais sobre o aparelho em si, então a gente estuda sobre o aparelho, né, bem isso mesmo. Eu cheguei até a pensar se eu tava fazendo engenharia, aquelas coisas da escola de elétrons. Gente, tudo isso. Então, na rádio 1 foi isso, de enxergar uma radiologia, identificar alguma coisa. Isso a gente não teve, a gente vai ter agora em rádio 2. Rádio 1 mesmo foi nessa questão de processamento. Desde a gente saber como que é, né, o aparelho, como que o aparelho funciona, até a gente saber como que a gente abre um filme, como revela, né, a estrutura do filme e tudo que acontece para a radiografia ficar pronta. Então a gente estudou os tipos de filme que tem, quais que você usa em cada caso, angulação, essas coisas mais, tá? Que a minha faculdade é muito boa, gente. A gente não compra materiais tipo revelador, filme, essas coisas, tudo a nossa faculdade disponibiliza. Então o que a gente acaba tendo que comprar mesmo são os posicionadores. A gente também compra aquelas presilhinhas para você conseguir revelar, enfim, é o que a gente compra, tá? Então por isso que a nossa lista de rádio não fica muito cara. As práticas, né, a professora dividia a gente em grupos, e aí ela dava, tipo assim, sei lá, 6 filmes pra gente tirar, e aí a gente podia pegar, tipo, objetos, tipo colar, pulseira, enfim. E aí ela dava, tipo assim, o tempo de exposição, o tempo de revelar para cada filme. E aí na hora de apresentar para ela, a gente tinha que entender, por exemplo, ela dava um tempo de exposição para um filme a mais, para outro a menos. Na hora de revelar, ela mandava deixar um, a gente deixava mais tempo, outro, entendeu? E daí na hora de apresentar para ela, a gente tinha que identificar entre os filmes por que um ficou mais escuro, muito tempo no revelador, foi muito tempo de exposição, enfim, aí a gente tinha que falar mais sobre isso na prática com ela. Radiologia, gente, eu acho que o que realmente me salvou foi as práticas. Porque as aulas eram muito chatas, a minha professora, ela fala muito rápido, ela é uma querida, mas ela é muito inteligente também, mas ela fala muito rápido, então assim, nas aulas dela eu não conseguia entender muita coisa. Eu estudava mais em casa mesmo, mas o que ajudou muito a eu entender realmente o conteúdo foi as práticas. Clínica de Promoção à Saúde Bucal, a gente teve com um professor que dá aula pra gente desde o 2º semestre. E ele, nas aulas dele, é sempre a mesma coisa. Quem assiste aqui todos os vídeos vai entender do que eu tô falando. Sempre sobre cárie. Cárie. A matéria dele desse semestre também não foi diferente. Era sobre cárie. Então, de como a gente faz o exame clínico, de como identificar uma cárie, como que você remove a cárie com aquela técnica traumática, que daí você não usa os micromotores. Enfim, a gente foi batendo em cima, né? Como fazer uma restauração com o CIV. No final do semestre foi com ele nas escolas, né? A gente foi em uma escola com ele. Ele dividiu em grupo, cada grupo foi em uma escola. E a gente fez restauração, né, nas crianças com essa técnica traumática. Vou deixar umas fotos passando aqui pra vocês.
E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Foi nosso primeiro contato, assim, realmente atendendo a boca de um paciente, e foi em situações bem complicadas. Não tinha luz, as crianças ficavam assim em cima das carteiras, né, deitada. Então, assim, eu acredito que agora a gente tá preparado para chegar na clínica. Anestésio e terapêutica. Na P1 a gente teve terapêutica, né, como eu comentei com vocês. Terapêutica a gente aprendeu em relação como a gente faz uma receita de medicamento, primeiros socorros pra gente dar para um paciente, tudo isso mesmo de terapêutica, e também como receitar uma receita, né? Mas não é só, tipo, como que eu vou escrever lá? Não, gente. Era tipo assim, como fazer uma medicação pré-operatória, uma medicação pós-operatória. Então a gente via casos, um paciente que tem um problema na válvula cardíaca, vai fazer uma cirurgia que vai ter um sangramento, fazer profilaxia, né, antibiótica. Então a gente via tudo isso, posologia, como que a gente deve receitar. Então, assim, foi uma matéria que eu falo assim, eu acho difícil, né? Só que, como eu gostei muito de farmaco, você foi bem em farmacologia, eu acho que terapêutica você leva de boa. Mas se você não foi bem em farmaco, se você pegou DP em farmaco, terapêutica não vai ser fácil também, tá? A gente tem que estudar, porque é medicamento. Você decorar os medicamentos e as posologias. Você ver um caso clínico, o paciente vai fazer uma exodontia do dente 34, o paciente tem tantos anos, ele tem, sei lá, um marca-passo e pipipipipipó. Aí você vai fazer uma profilaxia antibiótica, você vai passar qual remédio? Vai passar uma medicação pré-operatória, pós-operatória? Então, essas coisas. E aí você tem que pensar, né? Marca-passo, pode dar problema? Ou ele vai falar, o paciente é diabético. Ele vai dar várias doenças, e aí você tem que saber se aquele paciente precisa de uma profilaxia ou não. O farmaco é raciocínio, mas é uma matéria muito gostosa. Eu mesma tirei acho que 8,5 na P1. Tanto que pra P2 eu fui tranquila. E aí a P2, né, gente, que foi anestésio, que eu achei que ia ser mais difícil, por quê? Eu peguei DP de cabeça e pescoço, de anatomia da cabeça e pescoço. Então eu tava com muito medo de anestésio, porque daí anestésio é anatomia da cabeça e pescoço, né, gente? É forame, é nervo, então eu tava, tipo, com muito medo. Mas também foi muito tranquilo, sabe? A gente teve prática, né, de anestésio e de terapêutica. Na prática de terapêutica, a gente aprendeu a tirar sangue, aferir pressão, primeiros socorros, essas coisas. Na prática de anestésio, a gente fez a anestesia, né, um no outro, e foi muito legal. E aí a gente aprende os bloqueios, filtrativas, tem que saber o que cada nervo inerva. Se você for, sei lá, anestesiar um dente, sei lá, 37, você vai dar um infiltrativo ou vai dar um bloqueio? Você vai complementar, essas coisas, sabe? Então também é um conteúdo um pouquinho mais difícil. Tem bastante gente que pegou DP em anestesia e terapêutica, mas eu passei, graças a Deus, até sem sub, sem nada, e foi bem tranquilo. Mas teve muita gente que ficou por conta de anestésio. Agora, né, até o terceiro semestre, a gente não tinha tido os pré-requisitos, que são matérias que você não pode pegar DP, porque se você pega, você não vai pra clínica. E no quarto a gente já teve. As pré-requisitos eram periodontia, anestésio e dentística. E teve muita gente que pegou DP, e aí, né, não faz clínica. Então você perde já em meio ano da faculdade, que você vai ficar a mais. Já que a gente já tá nas pré-requisitos, vamos pra pério agora, né, gente? Periodontia 1 que a gente teve. Pério, vou contar pra vocês que foi um sufoco. Pério, gente, a gente na P1 estudou as bactérias, a gente não estudou as doenças em si na P1, foi mais sobre os tecidos, sobre as bactérias, enfim, fibras, essas coisas. Bastante coisa de histologia, porque como eu já sabia que era muito difícil, eu não faltei em nenhuma aula, eu ia em todas as aulas, eu assistia assim, vidrada, sentava bem na frente, tirava todas as minhas dúvidas, estudei igual uma louca pra P1 dele, e, gente, eu não sei como, eu tirei meio ponto na P1 dele. O professor também é um querido, gente. Depois, né, que ele viu que todo mundo foi muito mal na P1 dele, ele teve uma conversa séria com a gente. E aí, na P2, eu achei que ele facilitou um pouco, porque ele sabia que tinha muita gente que tava assim, ó, pela corda, sabe? Mas na P1 eu consegui tirar meio ponto. E a prática, né, que foi o que me salvou, eu fui com 3,5 de P1. Na P2 foram mais as doenças, daí eu foquei, tipo, igual uma louca. Na P2, fui bem na P2, mas eu ainda tinha que recuperar a minha nota de P1. Então eu peguei sub, né? Não é exame ainda, tá, gente? É sub. E aí na sub eu consegui passar de boa, tranquilo, não peguei exame. Gente, pério, a prática é ficar fazendo raspagem no manequim. Coisa chata, viu? Cansa, o braço dói, mas enfim, né? É isso. E a última pré-requisito foi dentística. E, gente, sinceramente, dentística, meu Deus, é a pior matéria que tem. Tô tendo dentística 2 agora e eu odeio dentística, gente.
Pra vocês terem uma noção, pra me matricular agora no 5º semestre, eu quase desisti da faculdade. Eu falei assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? 4º semestre teve muita matéria que eu não gostei. As únicas matérias realmente que eu gostava foram patologia, anestésio, né? E só. O resto, gente, todas as matérias eu odiei. Então eu cheguei a pensar, tipo, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero fazer. Eu repensei muito, muito. Tipo assim, se eu queria continuar a faculdade, sabe? Mas eu falei, cara, já tô aqui, vamos continuar. E aí agora no início do 5º semestre, vendo já matérias que eu me identifico muito mais, que são tipo cirurgia, patologia bucal, a clínica, né, em si. Gente, é o que eu quero, sabe? É o que eu amo. Então eu queria até dar esse parênteses aqui, que às vezes você vai se deparar com matérias que vão te fazer querer desistir da faculdade. Você vai falar, cara, não é isso que eu quero. Só que é só uma matéria, tá, gente? A faculdade é muito além dessa matéria e com certeza você vai achar a matéria que vai ser, assim, a sua diva, que você vai amar. Eu, no caso, é pato e cirurgia, gente, eu amo. Eu amo patologia e eu amo cirurgia. Entrando aqui na bendita da dentística. Dentística, gente, é tipo assim, restauração. E aí você vai ter que saber sobre os materiais, tempo de presa, essa coisa química aí dos materiais, tem que saber. O que eu sou muito boa em dentística é na anatomia dental, sabe? Isso eu gosto. Faço com o maior prazer. Só que o resto, odeio. Sabe, tem a prática de você ficar fazendo restauração lá nos dentes. A prática eu gostava, não vou mentir, é bem legal. Só que a teórica eu não gosto. Eu fui com 6,5 de P1 e 6,5 de P2. Gente, por meio ponto eu peguei sub. E aí eu fui pra sub e não passei na sub. Gente, teve um auê nessa prova de dentística que se eu contar pra vocês, vocês caem pra trás. A sub é a sub de P1 e a sub de P2. Se você teve sua nota menor em P1, você vai fazer a P1. Se você teve sua nota menor em P2, você vai fazer a P2. Como a minha nota tava igual, eu posso escolher. E eu ia fazer o conteúdo de P2, que era um conteúdo mais difícil, mas que tava fresquinho na minha cabeça. E aí eu fui falar com o professor, falei, professor, eu vou fazer a sub de P2. Ele falou, Laura, faz a sub de P1, que é um conteúdo mais fácil, tenho certeza que você vai conseguir recuperar com P1. Fui na onda dele, caí no papo do professor, errei, fui moleque. E aí, beleza, paguei a sub de P1. Vou pra aplicar a prova. Ele distribuiu as provas, a hora que eu abri a minha prova, gente, só tinha conteúdo de P2 na minha prova. Aí, gente, o pessoal começou a comentar. E aí, no meio da prova, o professor levantou, pegou a prova e falou, gente, aconteceu um erro. Eu ia falar, ele deve ter trocado as provas, porque na minha prova só tinha P2. Ele falou as duas últimas questões, que são as discursivas, né, de escrever, elas estão trocadas, tá? Então eu vou ditar, porque a pergunta que tá na P2 é a da P1 e a pergunta que tá na P1 é a da P2. E aí ele só trocou essas duas questões. Mas, na verdade, gente, ele tinha trocado a prova, tá? Ele tinha trocado a prova, mas eu acho que na hora, não sei por que diachos, ele não se corrigiu e só redistribuiu as provas, ele fez isso, desfecho da história. Quem fez a prova de P2, que tinha pego sub do conteúdo mais difícil, acabou pegando a prova lá na hora de fazer com o conteúdo mais fácil, que era o de P1. Então, todo mundo que pegou P2, passou. E quem pegou P1, que era pra ser o conteúdo mais fácil, pegou a prova mais difícil. Além de ser a prova mais difícil, era uma prova que a gente não tinha estudado, né? E aí acabou que todo mundo que pegou P1 não passou. Ele não quis resolver, a gente foi pra coordenação. Coordenação resolve tudo, gente. Gente, resultado, ele teve que reaplicar a prova, né, a sub, pra quem tinha se sentido prejudicado. Quem se sentiu prejudicado? Quem fez a prova mais difícil, que era pra fazer a mais fácil. Até aí tudo bem, né? O professor vai reaplicar a prova, bora lá, né? Bola pra frente. Que eu chego pra fazer aquela prova, uma prova, parecia um livro. A prova era pesada. A prova era pesada. Eu ia deitar minha cabeça na prova e chorar. Que já era um conteúdo. Gente, eu já era pra estar de férias, entendeu? Eu tava lá sofrendo por uma matéria que eu nem gosto. Quando ele lançou a nota, não tinha passado, gente. Eu ia ter que fazer exame. Eu falei, cara, não é possível. Fui na correção da sub e ele tinha corrigido um monte de questão minha errada de escrever. Tava tudo errado, tinha outra questão. Tinha uma questão de X que eu falei pra ele que era conduta profissional. Não, o CIV é um material definitivo também, é uma questão de conduta. Eu posso ou não retirar o CIV. E ele queria que a gente decidisse por tirar o CIV e passar a resina. E aí ele não quis, né, anular aquela questão ou considerar duas alternativas. Uma minha ele tinha corrigido errado, ele recorrigiu. E a minha outra de escrever, eu tinha colocado tudo que ele pediu, gente, só que eu coloquei uma coisa a mais. Uma coisa a mais. Ele zerou a minha questão. Eu, revoltada, cheguei em casa e comecei a ler um monte de artigos sobre o CIV. Peguei os artigos, tirei print de tudo e mandei no e-mail dele. Mandei um texto, falando que eu tinha sido extremamente prejudicada. E falei isso, e mandei os artigos sobre as questões minhas que estavam certas e ele não queria considerar. 2 dias depois. Aí ele nem me respondeu. Beleza, né? Estudei e fui fazer o exame. No dia que eu cheguei no exame, ele pegou e falou pra mim. Ele falou, olha, Laura, eu li o seu e-mail, só que eu não pude fazer mais nada, porque eu já tinha entregue a prova pra coordenação e lançado sua nota. Mas, fica tranquilo que você não vai ser prejudicada. Falei, beleza. Eu fui fazer o exame, gente, precisando do mínimo. O mínimo, que é 3,5. Passei, gente. Passei em dentística. Graças a Deus. Estava tendo aula com ele esses dias e falou, gente, o CIV é um material definitivo, tá? Muito usado, inclusive, em crianças. Senti uma indiretinha pra mim. Eu senti que foi uma indireta pra mim, mas eu fiquei quieta, né? Fiquei quieta.
Porque na prova do semestre passado ele disse que não era, ele falou que era provisório. Mas enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. Quando você estuda e você tem certeza de uma coisa, debate com o professor, tá? Porque às vezes o professor não tá atualizado. E eu tinha certeza que o CIV não era provisório. Eu tinha absoluta certeza. Mas enfim, gente, isso foi dentística, de patologia geral. Meu Deus, eu amo essa matéria. Eu amei a matéria. Também pelo professor, o professor muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu nem estudei para as provas dele, eu assisti as aulas e conseguia desenvolver a prova tranquilamente, porque ele colocava na prova o que ele falava na aula. E como a aula dele era muito completa, ele falava tudo, então, gente, não ficava faltando nada, sabe? Patologia geral, assim, foi acho que a minha matéria favorita desde o início da faculdade, eu amei. A gente estudou bastante sobre necrose, atrofia, essas coisas, né? E também um pouco sobre as doenças, as IST. Então a gente viu também herpes, hepatite, essas coisas. E assim, gostei muito, o professor muito bom, ele tinha um método de ensino também muito legal, ele passava um artigo, a gente tinha que ler antes da aula dele, e daí os primeiros 20 minutinhos da aula dele, ele debatia esse artigo. E além de debater o artigo, a gente tinha que mandar pra ele um resumo, uma resenha do artigo, enfim, isso valia nota. Então, o que eu acho que é muito bom, porque ele forçava, né, a gente a ler o artigo. É claro que tinha muita gente que jogava no GPT, né, apesar de quem jogou no GPT, porque daí ficaram 40 pessoas de sub na matéria dele, pra vocês terem uma noção. Eu, graças a Deus, passei com notaço, 9 de média, e aí quando eu vi, gente, ficou 40 pessoas de sub, teve muita gente que pegou DP, eu falei, velho, como? Era só assistir a aula dele, sabe? Não tinha segredo. Assiste a aula dele, lê os artigos que ele mandava e pronto. Eu nem estudei pra prova dele. Assim, as pessoas realmente vacilam um pouquinho. A última matéria, que era biossegurança e ergonomia, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Na P1 a gente tem um conteúdo e na P2 a gente tem outro conteúdo. Biossegurança a gente teve com uma diva, minha professora, Monique, maravilhosa. E aí na P1 a gente teve biossegurança, estudou tudo sobre autoclave, gente, tudo de biossegurança. E aí a gente teve prática de biossegurança também. Daí nas práticas a gente aprendia a limpar o box. Foi o nosso primeiro contato ali com a clínica, então foi muito legal, foi bem incrível. Parar pra fazer o atendimento, tudo certinho. A gente também aprendeu a preparar o box pra fazer uma cirurgia, então que é um preparo totalmente diferente, até a gente se paramentar e tudo. Aprendemos a colocar os materiais para esterilizar na clínica, então foi quando a gente fez nosso cadastro na clínica. Foi realmente a matéria que a gente teve esse primeiro contato. E a gente também atendeu o nosso primeiro paciente, que foi nós, né, alunos, a gente pegava algum aluno, tipo, que não era da turma, enfim, para fazer uma profilaxia. E aí a gente preparou todo o box e fez a profilaxia. Inclusive tem um vlog aqui no canal desse dia. E aí foi muito legal. Na P2 a gente teve ergonomia, né, que é as posturas, enfim. E aí também foi bem legal. Eu gostei bastante. Então, em ergonomia a gente viu desde como que a gente deve preparar o nosso consultório, né? Então, o tamanho que tem que ser seu consultório, não pode ter papel de parede, essas coisas a gente também viu tudo em ergonomia. Bom, gente, das matérias é isso, então agora vamos para algumas dúvidas que vocês têm bastante. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, aí vocês mandaram as dúvidas de vocês, vou responder, né, as maiores que chegaram por lá. Em primeiro lugar, sobre valores de lista. Sem dúvidas é a pergunta que vocês mais querem saber, né? Como eu falei pra vocês, a gente teve prática de dentística, anestésio, clínica, né, que foi a que a gente foi nas escolas, biossegurança, radiologia. E também periodontia. Então, a gente teve bastante prática, o que leva bastante material. Então, a nossa lista do quarto semestre foi um pouquinho mais salgada. Ela ficou R$6.000, entre 6.000 e 7.000. Eu não gastei tudo isso porque eu tinha já algumas coisas, mas eu, pro quarto semestre, gastei uns R$3.500 pra mais. E aquela dica que eu sempre dou pra vocês, conversem com os veteranos. Porque o meu professor de dentística mesmo pede muita coisa que a gente nunca nem usou. Vocês vão pedir na sua lista de dentística a Matrix, que é uma pistolinha da Makira, que é a Matrix. Vou deixar uma foto dela aqui pra vocês. Uma dica que eu dou pra vocês, se você tá indo pro quarto semestre e tem isso na sua lista, fala com seus veteranos, que muito provavelmente você não vai usar. Então é a dica que eu deixo pra vocês, porque isso custa 380 por aí, é muito caro, é um valor que faz bastante diferença na lista, né? E outra pergunta que vocês mandaram bastante era em relação a quais matérias que eu tive, qual matéria que eu mais gostei, enfim. As matérias eu já respondi pra vocês. A matéria que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas, foi patologia geral.
minha queridinha que tá no meu coração. E me perguntaram muito, assim, se eu gostei do quarto semestre. E a resposta, né, gente? Não, eu não gostei do quarto semestre. Gente, de verdade, até o momento, o meu semestre favorito é o terceiro, mas eu acho que o quinto vai pegar, gente. Quinto eu tô tendo cirurgia, eu tô tendo clínica, sabe? Então, assim, vai ser muito mais interessante. A gente tá tendo Pério 2, onde a gente vai ver já um pouquinho mais, assim, a fundo. Então, acho que vai ser muito melhor o quinto semestre. Agora vamos para as dicas, né, que eu gosto de dar pra vocês, diquinhas pra quem tá entrando no quarto semestre ou até pra quem não tá, né? A dica que eu vou dar pra vocês é de livro, que eu sempre gosto de indicar um livro. O livro que eu vou indicar aqui é o do Mandelli, tá? Que é o Pra Dentística, que eu acho que foi um pouquinho que me salvou ali de não pegar uma DP. É um livro muito didático, como eu já falei pra vocês, bem tranquilo. Vocês encontram um PDF na internet, vale demais vocês tirarem um tempinho pra ler, que eu sei que vai ajudar muito no estudo de vocês e pra vocês entenderem melhor o conteúdo. Outra dica que eu vou dar pra vocês é fichas pautadas. Eu até peguei uma aqui pra mostrar pra vocês. Assim que compra na papelaria, sabe essas fichas pautadas, que são fichinhas assim, que vem com as linhas. Tem de vários tamanhos. Isso aqui, gente, é muito bom, porque daí você consegue dar uma resumida boa no conteúdo e fica, tipo, bem visual, você só pega e lê. Aqui eu coloquei todas as técnicas anestésicas, ó. Então tem infiltrativa, ó, tudo certinho. Fica completo, maior do que se você só anotar em um post-it. E melhor do que você colocar numa folha de caderno que é muito grande, fica difícil de você encontrar. Então isso aqui é muito bom, eu usei muito isso pra estudar pras provas e me salvou bastante. E uma coisa que me salvou muito, eu queria muito dar essa dica pra vocês, são post-its, gente, sério. Toda a minha escola eu nunca usei isso daqui da forma correta, mas nesse semestre eu aprendi a usar da forma certa. Você vai separar uma cor pra cada matéria. Então, por exemplo, patologia vai ser amarelo, anestésio vai ser rosa, laranja vai ser, sei lá, dentística. E fica muito mais fácil pra você, sei lá, a gente gravar. Eu, particularmente, sou muito visual. Então, isso me ajudou muito a estudar pras provas e decorar mesmo o que eu precisava saber. E você faz anotações, ó, tipo, isso aqui são técnicas anestésicas, tipo, quantidade de tubete pra cada técnica, quanto que pode, qual é o limite. Esse aqui, ó, é dentística, grampo, indicação de cada grampo. E cola na parede, na semana de prova. Na semana de prova, meu quarto fica parecendo um carnaval, porque eu colo isso aqui em todo canto, até no banheiro. Parar cor por matéria, que é muito boa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Bati bastante papo com vocês hoje, conversei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de conteúdo da Odonto, enfim, se inscreve aqui no canal que eu sempre trago pra vocês. Tem bastante vlog aqui no canal que eu mostro pra vocês a minha rotina. Então já se inscreve aqui embaixo. Se você gostou, não esquece daquele like, me ajuda muito na divulgação, eu vou ficar muito feliz. E se você não me segue nas minhas redes sociais, corre me seguir que estão passando aqui na tela, que é o Instagram e o TikTok, por lá eu tô mais presente, mostro bastante minha rotina de odonto com vocês. Lá no Insta eu tô super presente, então já corre me seguir por lá. É isso, gente, um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!